Olá, olá meus amigos e minhas amigas, meu nome é Breno Dores, eu sou tabelião e professor de Direito Empresarial e esse é o seu canal do Tabelião. Hoje nós estudaremos o último capítulo do Direito Societário. Vamos falar sobre sociedade anônima, a sua origem histórica e também os valores mobiliários. Você não pode perder essa aula sensacional, hein? A descoberta de terras brasileiras está ligada ao surgimento das sociedades anônimas. Foi no contexto das grandes navegações, com a necessidade do empenho de vários investidores, que surge o contexto ideal para a existência de um tipo societário que permitissem a pulverização de investimentos, onde se olhasse mais para o capital do que propriamente para a figura do sócio ou do investidor. Tem-se notícia de que a primeira sociedade anônima existente em nosso planeta foi a Companhia Holandesa das Índias Orientais em 1606. No Brasil, a Companhia de Comércio surge em 1636, mas ela ganha corpo com o surgimento do Banco do Brasil em 1808. Então, vê-se que, historicamente, as sociedades anônimas estão ligadas a grandes empreendimentos, que demandam muito dinheiro. Por esse motivo, nós já podemos traçar uma grande diferença entre as sociedades de pessoas e sociedade de capital, que nós já estudamos no início do nosso curso de Direito Societário. Vale lembrar que a sociedade de pessoas elegem como um dos fatores preponderantes dos sócios as qualidades desses sócios, os atributos desses sócios, se eles são inteligentes, se eles são perspicazes, honestos, leais, em diferenciação à sociedade de capital, que olha apenas e tão somente para a capacidade financeira destes mesmos sócios. E seguindo em diante, nós podemos elencar também como um ponto específico das sociedades anônimas a composição do nome empresarial, que só pode ser feito por meio de denominação. A denominação, você se lembra, está ligada ao conceito de limitação da responsabilidade dos sócios. E você verá muito comumente a possibilidade de se utilizar o termo sociedade anônima ou companhia. Veja bem que esse termo deve fazer parte do nome empresarial, com uma exceção muito clara. A palavra companhia, feita por extenso ou abreviadamente, aquele famoso CIA, não pode estar no final do nome empresarial, porque utilizando o termo CIA ou companhia no final pode causar alguma confusão com as sociedades de pessoas. Então, essa é a exceção. Companhia, ela deve ser utilizada no começo ou no meio do nome empresarial. E o termo SA, abreviado ou por extenso, pode ser utilizado no começo, no meio ou até mesmo no final do nome empresarial. Essa última alocação até é mais comum de se ver. E outro dado importantíssimo atinente às sociedades anônimas é o seu ato constitutivo, denominado Estatuto Social. Vocês se lembram que nas sociedades de pessoas, o ato constitutivo é o contrato social. Vejam, o Estatuto Social, se comparado com o contrato social, é muito mais estável e tende a ser mais estável porque ele atinge uma quantidade imensurável de investidores. Por esse motivo, ele goza de uma estabilidade necessária. Não é tão fácil de se alterar um estatuto social. E nós vimos que nas sociedades de pessoas existe esta facilidade de alteração das regras do contrato social. Nós chamamos isso, quando estudamos sociedade limitada, de contratualidade. As sociedades anônimas dividem o seu capital social em ações, enquanto que as sociedades de pessoas dividem o seu capital social em cotas. Portanto, aqui nas sociedades anônimas nós temos os famosos acionistas e lá nas sociedades de pessoas, os cotistas. Aqui, nas sociedades anônimas, é importante que você tenha em mente que existe responsabilidade ilimitada dos acionistas, mas a regra é um pouco diferente do que estudamos na sociedade limitada. Você se lembra que nas sociedades limitadas, os sócios possuíam uma responsabilidade subsidiária limitada ao capital subscrito e não integralizado, mas
todos os sócios eram responsáveis solidariamente pelo capital que foi subscrito e não integralizado. Aqui nas sociedades anônimas, a regra é diferente, ou seja, nós temos que entender que o acionista tem responsabilidade limitada, sim, mas a responsabilidade é unitária. Então, o acionista responde por aquilo que subscreveu e não integralizou. Nenhum outro acionista pode ser responsabilizado solidariamente pelo capital subscrito e não integralizado. Isso causaria um enorme desestímulo aos investidores das sociedades anônimas. As sociedades anônimas podem ser fechadas ou abertas. As sociedades anônimas fechadas não negociam valores imobiliários na bolsa de valores ou no mercado de balcão. Já as sociedades anônimas abertas negociam valores imobiliários na bolsa de valores ou no mercado de balcão. Esta bolsa de valores e o mercado de balcão fazem a intermediação das negociações de valores imobiliários entre os investidores e as sociedades anônimas. Acima da bolsa de valores e do mercado de balcão está a Comissão de Valores Mobiliários. A Comissão de Valores Mobiliários é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Fazenda, que é especificamente criada para fiscalizar esse tipo de negociação e normatizar também mencionadas negociações, com vistas, obviamente, a proteger os investidores. A lei que tratamos aqui nas sociedades anônimas é a Lei 6404 de 76. E é importante lembrar que o nome dessa lei é Lei de Sociedade por Ações. Portanto, nós estudaremos, em essência, as sociedades anônimas, mas existem também as sociedades em comanditas por ações. As sociedades em comanditas por ações, para vocês terem uma ideia, nunca caiu nenhuma questão na prova da OAB. Portanto, nós não daremos ênfase às sociedades em comanditas por ações. Vale lembrar apenas que, quando nós mencionamos a palavra comandita, nós devemos lembrar que é um tipo societário misto, em que existem acionistas chamados comanditários e os comanditados. Os acionistas comanditários, eu costumo brincar que eles não são otários, portanto, eles possuem responsabilidade limitada em relação ao seu próprio capital pessoal. Então, quando houver algum tipo de invasão do patrimônio do acionista, vai estar limitada àquele montante das ações que ele subscreveu e não integralizou. Já os sócios comanditados, eu costumo brincar que são os coitados, porque eles respondem ilimitadamente com o seu patrimônio pessoal. Portanto, nós temos aí essa diferenciação essencial das comanditas por ações, mas todo o resto será estudado também conforme as regras das sociedades anônimas. Então, as comanditas por ações vão possuir conselho de administração, um conselho fiscal, a possibilidade de emissões de ações ordinárias, preferenciais, de fruição, todo o resto se aplica às comanditas por ações. No Brasil, a principal bolsa de valores é a B3, que é conhecida como Brasil, Bolsa e Balcão, a fusão da BMF-Bovespa com a CETIP. Com isso, nós criamos um contexto favorável do ponto de vista mundial para a comercialização de valores mobiliários. É importante mencionar que a partir dos anos 2000, houve a implementação de regras de maior transparência para os investidores mundiais, aqui na nossa Bolsa de Valores, o que se convencionou chamar de novo mercado. Aquelas companhias que comercializam valores mobiliários ganham um selo de qualidade em razão da transparência, do maior franqueamento de informações aos investidores, por meio de uma governança corporativa. Tudo com vistas a implementar, a melhorar a Lei 6404 de 76. Vamos partindo agora para o estudo dos valores imobiliários em específico, começando com a mais importante delas, as ações. As ações são a menor parte do capital social
e quem as detém pode detê-las por meio de ações escriturais ou nominativas. Tudo o que nós dissermos em direito empresarial nominativo, entendam como uma espécie de direito de propriedade inscrito em um livro especial das sociedades anônimas. Já as ações escriturais, que são a grande maioria, são aquelas em que ficam custodiados determinados direitos em instituições financeiras, especialmente encarregadas no comércio desses valores mobiliários, mas que não demandam uma formalidade maior. Naquelas ações nominativas, se o cidadão que tem uma ação nominativa, que tem um papel com o seu nome dentro dos quadros da sociedade anônima, do qual ele é proprietário de ações, ele vai poder, se ele perder esse papel, pedir uma certidão, aí vem uma nova certidão, algo relacionado com o raciocínio que nós temos nos registros públicos. Já as escriturais são a grande maioria. Hoje é possível que se faça, abra-se uma conta em uma corretora que faz essa intermediação na compra de valores imobiliários e se compre e venda esses valores imobiliários sem que haja uma maior formalidade. Então, as ações são a menor parte do capital social de uma sociedade anônima e ela pode ser ordinária, preferencial ou até mesmo de fruição. As ações ordinárias conferem direitos comuns, direitos de voto, mas as ações preferenciais, elas conferem alguns favores financeiros que podem estar ligados à divisão de dividendos ou o recebimento com prioridade em caso de liquidação das sociedades anônimas. Já as ações de fruição são aquelas que são amortizadas. Ocorre mais ou menos da seguinte maneira: um determinado acionista tem uma grande quantidade ou ele tem uma posição histórica na empresa muito importante e aí a sociedade lá, o quadro societário, os acionistas que dirigem e comandam os rumos da sociedade anônima, simplesmente vão lá e pagam os valores referentes àquele valor patrimonial ou valor de negociação daquelas ações desse sócio historicamente importante, mas mantém ele como acionista lá na sociedade anônima. Essas são as ações de fruição. O segundo valor mobiliário importante são as debêntures. As debêntures funcionam muito mais como um contrato de empréstimo, um contrato de mútuo, do que propriamente algo novo em relação aos conceitos que vocês têm na cabeça. Então pensem as debêntures como um contrato de empréstimo. Eu, por exemplo, posso ter um dinheiro guardado e emprestar para uma sociedade anônima. Estas debêntures, esses valores imobiliários, eles podem estar garantidos com um imóvel em específico ou com qualquer patrimônio da sociedade anônima ou simplesmente não ter nenhum tipo de garantia. Então, se houver uma garantia, nós temos aí as debêntures com garantia real. Então, nesse caso, nós temos um imóvel específico garantindo o empréstimo, mas a garantia pode ser com relação a qualquer patrimônio da sociedade anônima. Nesse caso, nós temos as debêntures com garantia flutuante, ou ainda a emissão de uma debênture sem garantia ou uma debênture quirografária, em que este investidor está em pé de igualdade com todos os credores sem qualquer tipo de garantia. Por último, as debêntures subordinadas, que estão apenas e tão somente à frente dos próprios acionistas. Então, se eu empresto e tenho uma debênture subordinada, vai todo o patrimônio, se sobrar dinheiro, eu recebo antes da divisão do patrimônio restante para os próprios acionistas das sociedades anônimas. Ainda no centro das debêntures, é importante dizer que a emissão de debêntures se faz por meio de escritura pública, uma escritura pública de emissão de debêntures que deve conter todos os detalhes desse tipo de procedimento. Então, a correção monetária, os juros, o prazo de duração, que não pode ser nunca inferior a 1 ano. Isso nos leva a um segundo tipo de contrato de mútuo, de empréstimo, chamado nota promissória ou commercial paper. Esse tipo de mútuo que é de prazo mais reduzido. Tem um prazo mínimo de 30 dias para a devolução do empréstimo e prazo máximo de 180 dias para as SAs fechadas e 360 dias
para as SAs abertas. Obviamente, para um custo mais imediato, talvez um fluxo de caixa para pagamento de salários de funcionários ou coisa do tipo. Mas tanto nas debêntures quanto nos commercial papers, nós temos a remuneração por meio de juros por parte daquele que faz o empréstimo para a sociedade anônima. Vamos seguir em frente para o estudo dos bônus de subscrição. Vejam, a palavra subscrição deve levar sempre o estudante das sociedades anônimas àquele compromisso, a possibilidade de se obter um determinado valor mobiliário. Então eu tenho lá um bônus para subscrever, caso uma sociedade anônima faça a emissão de novas ações. Então, se eu tenho um bônus de subscrição, eu fico aguardando a minha possibilidade de subscrever determinadas ações se houver a emissão destas novas ações. Lembrando que a palavra subscrição está ligada a compromisso, a comprometer-se financeiramente, e integralização está ligada à palavra cumprir o compromisso, ou seja, ir lá e pagar tudo aquilo que foi prometido. Por último, nós temos as partes beneficiárias, que é uma espécie de direito de cortar a fila. E por último, nós temos as partes beneficiárias. A parte beneficiária é aquela que possui um direito de obter determinada distribuição de lucros caso uma sociedade anônima venha a fazer a divisão desses lucros, que aqui no contexto da SA chamam-se dividendos. Estes detentores de partes beneficiárias possuem apenas esse direito eventual de se obter essa distribuição de dividendos. Ele não pode realizar nenhum outro direito que esteja ligado aos direitos dos acionistas. E é importante dizer que apenas 10% dos lucros podem ser distribuídos às partes beneficiárias. E olha só, as SAs abertas não podem fazer emissão de partes beneficiárias, somente as SAs fechadas. E elas podem, por fim, ser conversíveis em ações, mas isso é só uma opção. Nós ficamos por aqui. Não percam as próximas aulas de sociedades anônimas e não deixem de assistir às aulas anteriores se você não teve a oportunidade de fazê-lo. Aproveito para convidá-los a se inscrever no canal do Tabelião e também nos seguir pelas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Procure lá por Breno Dores. Será um prazer tê-los por aqui. Até mais. Tchau! De novo, vai. The Notary Channel is on Avenida Paulista in the city of São Paulo, one of the most expensive square meters in South America. To purchase a property in here or anywhere else in Brazil safely, you have to follow 3 steps.